Prepare-se para uma viagem incrível pelo coração da Argentina. Neste vídeo, vamos explorar o famoso Caminho del Cuadrado em Córdoba, sair de Tinogasta e percorrer a fascinante Ruta della Dube, cheia de histórias e paisagens únicas. E ainda uma parada especial em uma charmosa olivícola, revelando sabores e tradições da região. Venham conosco descobrir esses lugares surpreendentes. Este é o impressionante Caminho del Cuadrado, atravessando o Vale de Punilla, uma das regiões mais bonitas de Córdoba. A estrada serpenteia entre montanhas, revelando mirantes incríveis a cada curva, com vistas que parecem não ter fim. Esse trajeto liga as cidades de Rio Cabelos a La Falda, encurtando o caminho, mas principalmente proporcionando uma experiência única para quem aprecia natureza e tranquilidade. Ao longo do percurso, o contraste entre as formações rochosas, a vegetação e o céu aberto cria um cenário perfeito para fotos e momentos de contemplação. É um lugar onde a jornada vale tanto quanto o destino. Seguindo viagem, passamos por pequenos lugarejos que preservam o ritmo tranquilo do interior argentino até acessar a tradicional Ruta 38. Aqui, a paisagem muda. Surgem longos trechos de estrada reta, cercado por imponentes paredes de rocha que contam milhares de anos de história geológica. Essa região faz parte do corredor que atravessa o Vale Punilla e segue em direção ao noroeste, conectando cidades e povoados cheios de cultura e tradição. E ao longo do caminho é comum ver formações rochosas marcantes, vegetação típica de clima mais seco e um horizonte aberto que transmite uma sensação única de liberdade. E conforme avançamos, a transição da paisagem fica evidente, saindo das áreas mais montanhosas e entrando em regiões cada vez mais áridas, e já se aproximando do cenário característico do norte argentino. Até chegarmos à Ruta 74, o percurso é um verdadeiro convite para contemplar a imensidão e a diversidade natural desta parte da Argentina. A Ruta 74, já em La Rioja, nos leva por extensas plantações de oliveiras, onde o verde contrasta com o cenário árido, revelando a força da agricultura nesta região. E ainda em La Rioja, na Ruta 74, entramos em uma das principais regiões produtoras de azeite na Argentina. O clima seco, com muito sol e pouca chuva, cria condições ideais para o cultivo das oliveiras, que se estendem em fileiras impressionantes pelo horizonte. Aqui, a agricultura é altamente planejada, com sistemas de irrigação que garantem a qualidade dos frutos, mesmo em um ambiente árido. E foi nesse cenário que visitamos a VG Olivos, onde aproveitamos para conhecer de perto a produção e, claro, comprar azeitonas frescas e um excelente azeite de oliva direto da origem. Olha, o chão é todo caroço de azeitona. Olha que lindo. E eu achando que era pedra. Ó, eu achando que era pedra, ó. Nunca vi isso na minha vida, ó. Caroço de azeitona, ó. Mas olha a quantidade, o chão todinho achando que era pedra. Muito legal. Chegamos à bodega La Puerta, um lugar que surpreende não só pela produção de vinhos, mas também pela sua olivicultura extremamente bem organizada. Aqui, tradição e tecnologia caminham juntas em um cenário onde o verde das oliveiras divide espaço com os extensos vinhedos. Enquanto você acompanha essas imagens,
é possível ver de perto estas fileiras perfeitamente alinhadas de oliveiras, cultivadas com todo cuidado em meio ao clima seco da região, que é ideal tanto para a produção de azeites como de vinhos de qualidade. E do Alto do Mirante, a paisagem se revela ainda mais impressionante. A imensidão das plantações, as videiras se estendendo até onde a vista alcança e, em destaque, nosso carro, a Moby Dick, fazendo parte dessa jornada incrível. É um daqueles momentos em que a gente para, observa e percebe como natureza, trabalho e paixão se unem para criar algo realmente especial. Vamos agora entrar na Ruta 78 e a sensação é de imensidão absoluta. A estrada segue em longas retas que parecem não ter fim, cortando um cenário marcado por montanhas ao fundo e um horizonte aberto de tirar o fôlego. Aqui, a paisagem é mais seca e selvagem, com pouca vegetação e cores que variam em tons de terra, rocha e céu. É um ambiente que transmite silêncio, isolamento e ao mesmo tempo uma liberdade única para quem está viajando. Cada quilômetro percorrido reforça essa conexão com a natureza bruta do noroeste argentino, onde o caminho em si se torna parte de toda a experiência. Acordo o dia na beira da estrada, café quente e alma renovada, Cícero e Lúcia pés no chão, mas o coração voa na imensidão. O mundo cabe no para-brisa, cada paisagem nos eterniza. A região próxima à Famatina revela um lado mais autêntico e pouco explorado da Argentina. Com a imponente Serra de Famatina ao fundo, o cenário mistura montanhas, formações rochosas e paisagens áridas de grande beleza. Em povoados como Campanas, o ritmo é tranquilo, com forte presença das tradições locais. É uma região marcada também pela história da mineração e, hoje, pela produção de vinhos e azeites, aproveitando o clima seco e a altitude. Sonhos nas mãos. Se a estrada chama, a gente vai, sem pressa, sem olhar pra trás. Cada fronteira é só um sinal que a vida é livre e natural. Somos filhos do... Chegando em Tinogasta, na província de Catamarca, encontramos um lugar ideal para descansar, o Camping Tidai. Um espaço simples, mas muito bem cuidado, rodeado pela natureza e com aquele clima tranquilo do interior argentino. O camping oferece boa estrutura para viajantes, com áreas de sombra, espaço para veículos e um ambiente acolhedor, perfeito para recarregar as energias depois de um longo dia de estrada. É o tipo de lugar onde o silêncio, o céu estrelado e a hospitalidade fazem toda a diferença na experiência da viagem. Aproveitamos nossa passagem por Tinogasta para conhecer a igreja local e principalmente o Museu Túlio Robaldi, um dos pontos mais impressionantes da cidade. O museu guarda parte importante da história da região, com peças arqueológicas e culturais muito bem preservadas. O grande destaque fica por conta de duas múmias em excelente estado de conservação, que impressionam pela riqueza de detalhes e pela conexão direta com os povos antigos que habitaram esta região. Infelizmente, não é permitido fotografar, o que torna a experiência ainda mais exclusiva, algo que fica registrado apenas na memória de quem visita. Na neve branca ou no calor do sertão, a estrada é nossa direção. A Argentina nos faz cantar, Chile ensina a contemplar, Bolívia pinta o amanhecer, Brasil é sempre voltar pra viver. A
Agora começa uma das rotas mais autênticas da Argentina, a Ruta del Adobe, um percurso que nos leva de volta ao tempo, passando por construções históricas feitas em adobe, que é uma técnica antiga que utiliza barro e palha. E ao longo do caminho, igrejas, casas e pequenos povoados revelam a cultura e a simplicidade do interior de Catamarca. No deserto silêncio fala, na montanha. Em El Puesto, conhecemos também o Oratório de los Orquera, que foi construído em 1740 como um espaço privado de devoção à Virgem do Rosário. Sua construção é única, feita em uma única peça, utilizando a técnica Cacan, com vigas curvas de madeira de alfarrobeira sustentando um telhado. A igreja Nossa Senhora de Andacolo foi construída em 1772 e está localizada numa área isolada e ela marca o antigo assentamento pastoril da região e, com o passar do tempo e atividade sísmica, a estrutura sofreu danos, sendo que foi restaurada em 2001 e preservando então seu estilo neoclássico. E qualquer lugar é lugar de amar. De moto, carro ou devagar, o importante é continuar colecionando o pôr do sol, vivendo livres sob o sol. Se o frio chega na altitude, o abraço aquece a... Construída em adobe por volta de 1687 por Gregório Bazan de Pedraza, essa grande casa foi um importante centro econômico da região, voltado à criação de gado e ao cultivo em extensas terras. Devido à sua localização estratégica, também teve papel de controle militar sobre áreas próximas. Suas atividades seguiram até o século XX e o local representa o sistema espanhol de maiorazgo, onde os bens da família eram mantidos unidos e passados ao filho mais velho, preservando a riqueza ao longo das gerações. Prometemos sempre viajar. Somos vento, somos chão, somos estrada e emoção. Enquanto houver horizonte e luz, a aventura nos conduz. A capela de Nossa Senhora do Rosário foi construída por indígenas em 1712. É famosa por seu altar feito de um único bloco de adobe e por ser um exemplar da arquitetura religiosa colonial popular. Em época de chuva, a água corre deslizando pela planície, passando por depressões no solo. Nas estradas, canais são formados para que essa água possa correr, virando então um rio temporário. Essas depressões são conhecidas como Baden. Prometemos sempre viajar. Somos vento, somos chão, somos estrada e emoção. Enquanto houver horizonte